Hoje pela manhã, eu assisti a um programa, um pedaço de um programa lá da Inglaterra, uma mesa redonda da Inglaterra, um programa de esportes, e eles comentando justamente sobre a contratação do Paquetá. E o comentarista dizia, aliás, muito bem informado o comentarista, sobre a grandeza do Flamengo, né? Impressionante a grandeza do Flamengo, impressionado com o poderio financeiro do Flamengo, dizendo que era um dos grandes clubes do mundo. Ele citou o Flamengo como um dos grandes clubes do mundo, o melhor clube da América do Sul, o melhor clube do futebol brasileiro, e explicando que o Flamengo ganhou muito dinheiro nos últimos anos com as conquistas, com a questão da reestruturação financeira, a gestão de excelência, a gestão eficiente, que no ano passado o Flamengo ganhou muito dinheiro no Mundial de Clubes, por exemplo, né? E que o Flamengo tem dinheiro para fazer esse investimento, que é um investimento que assusta quem olha de fora, principalmente lá na Europa, porque é um investimento que poderia ter sido feito por outro clube do futebol da Europa. É uma transferência com valores de transferência de futebol da Europa. Né? O Paquetá poderia ter saído do West Ham, ido para o Tottenham, que chegou a mostrar um interesse no jogador. Ele poderia ter ido jogar no Manchester United, no Manchester City, antes de acontecer o problema que aconteceu com ele da acusação sobre manipulação de resultados. O Guardiola tinha interesse na contratação dele, ele só não foi para o City por causa disso. E o Renan falou sobre o impacto da contratação do jogador e citou o Gabigol. Eu acho que é ainda mais forte do que o Gabigol, porque a gente tem que lembrar que o Gabigol, à época, na Inter de Milão, ele estava para escanteio. O Gabigol não deu certo na Europa, né? Sim. O Flamengo contratou um jogador que depois entrou para a história do Flamengo, como um dos grandes artilheiros, né? Como conquistando grandes títulos, mas na Europa ele estava escanteado, né? Ele foi negociado justamente porque estava escanteado, porque não estava sendo aproveitado na Europa, porque senão, dificilmente à época o Flamengo traria o Gabigol para o futebol brasileiro. Dessa vez é diferente, o Flamengo está contratando um jogador que está no auge da carreira e que tem mercado no futebol da Europa. Está tirando um jogador que é titular de um time da Premier League. Pode não ser um time de ponta, não é um time de ponta, mas ele tem mercado no futebol da Europa e é um jogador da seleção brasileira que estará na Copa do Mundo. A simbologia, e o Renan tem toda a razão, é muito forte, porque mostra a força do Flamengo no futebol mundial, né, trazendo uma contratação dessa. Se isso vai mudar a mentalidade dos jogadores, eu não sei se isso vai acontecer em curto prazo, porque eu sou da época em que o jogador de futebol, nas categorias de base, principalmente no interior, eu sou do interior de São Paulo, tinha o sonho, jogadores que jogavam no Guarani, na Ponte Preta, por exemplo, tinham o sonho de jogar nos clubes grandes da capital, né? Hoje em dia, esses garotos já têm o sonho de jogar no futebol da Europa. E muitos deles nem passam pelos grandes da capital, né? Os que passam nas categorias de base dos clubes grandes também já vão direto para a Europa antes de jogar no profissional. Isso é algo que tem que ser modificado aos poucos, mas o Flamengo dá um primeiro passo de força, de mostrar para o jogador que está no auge que talvez seja melhor para ele renovar o contrato e permanecer no futebol brasileiro do que jogar no futebol da Europa num time médio. É muito melhor você jogar no Flamengo, que vai jogar e vai buscar disputar títulos. Você vai ganhar bem, o Flamengo tem condições de pagar os mesmos salários que porventura um jogador desse vai ganhar na Europa, e na Europa você de repente vai jogar num time médio que não disputa títulos. Sem contar a vitrine que é o Flamengo para você chegar na seleção brasileira. Então, acho que simbolicamente é uma contratação gigante, viu, Júlio? Só a gente tem como exemplo o Samuelino, né? Que nunca tinha sido convocado, veio para cá, vive um momento hoje, na minha opinião, abaixo do Carrascal e do Everton Cebolinha, que jogam na função, e chegou a ser convocado por uma oportunidade, entrou em campo na eliminatórias, contra a Bolívia, por exemplo, como titular. Ele chega bem, né, Júlio? Mas depois ele cai vertiginosamente.
Na verdade, o Samuel Lino, na minha opinião, a melhor partida dele foi a estreia. Foi contra o Atlético Mineiro no Maracanã, em que ele faz aquele gol anulado no finalzinho, né? Poderia ter sido, inclusive, determinante para a classificação do Flamengo. Acabou que o Flamengo foi eliminado na oportunidade nos pênaltis, no jogo lá em Minas, mesmo vencendo por 1-0, gol do Cebolinha. Né? E ele fez uma jogadaça, né? Em que ele tortou o Lianco lá e o outro rapaz, e quase faz um gol de placa na sua estreia. Seria de botar o Maracanã abaixo. Imagina o Flamengo virar o jogo 2-1 com 2 gols do Samuel Lino, com aquele gol ali que ele quase que fez, né? Foi muito mais mérito do goleiro do que do atacante. Mas voltando ao assunto... Ele só tem um problema, Júlio. Falta para o Samuel Lino ser realmente esse jogador, o jogador do ataque, ser objetivo, porque drible ele tem. A gente sabe que ele é um bom driblador, tem velocidade, mas falta objetividade por parte dele ser um finalizador. Falta Sim. isso. É por isso que o Cebolinha hoje está entrando em campo e está sendo melhor do que ele. Porque o Cebolinha hoje, quando entra em campo, ele é muito mais objetivo do que o Samuel Lino. Samuel Lino, às vezes, tem a oportunidade de fazer uma finalização ou até mesmo um cruzamento para buscar um companheiro, uma assistência, prefere um drible a mais. É por isso que hoje, para mim, o Samuel Lino está com esse déficit aí com a torcida e com o time. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior Clube de Vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar,